Olá, tudo bem? Sou o professor José Augusto Fiorin e quero dialogar com vocês sobre esse tema tão pertinente, tão importante e cheio de significados para muitas pessoas que têm uma identificação muito próxima com este elemento social, com este tipo social chamado gaúcho. E ao mesmo tempo na construção de uma identidade cultural do nosso Rio Grande do Sul. Então, o gaúcho e a identidade cultural rio-grandense é uma temática que nos propomos a fazer esse diálogo, mostrando algumas nuances tão representativas e significativas em relação a modelos históricos, a padrões de época, a transformações e a toda uma série de fatores que ajudaram na transformação e na edificação de um protótipo totalmente diferenciado, da representação do vivido para com os dias atuais, que mostram onde a história entra como um elemento essencial para transformar. Mas nesse sentido nós queremos iniciar já fazendo algumas provocações de que como ocorre a construção da identidade gaúcha rio-grandense e provocando se essa identidade gaúcha ela é uma construção histórica e se for uma construção histórica, como essa construção histórica se dá? Ela se dá por meio de representações de um passado? Ou de que forma esse passado é representado? Acho que a ideia de representação ela vai ser fundamental. Porque o que nós temos que entender? A organização da sociedade pela qual o gaúcho histórico viveu. E a partir daí nós vamos começar a traçar uma grande diferença do tipo social do gaúcho para o tipo social do tradicionalista. Um é rural, o outro é urbano. Então nós vamos entender historicamente como se constituem os tipos sociais, como os processos levam a construir outros elementos no transcurso da história. A obra base é essa pesquisa que eu desenvolvi há um determinado tempo, chamada do gaúcho ao tradicionalista. Imagem, identidade e representação. Então, muito do que a gente pretende trabalhar aqui nesta breve fala, ela tem subsídio teórico, metodológico, didático, nesta obra que está disponível para refletir acerca desses importantes momentos da história rio-grandense. Mas para isso, como falávamos anteriormente, nós temos que compreender os tempos históricos. E são tempos históricos distintos, são distintos momentos, porque eles vão ser tipos sociais diferenciados. Vejam bem, o gaúcho é do século XVI, XVII, podemos dizer, os anos 1600, século XVIII, século XIX. Já o tradicionalista, ele é de um movimento cultural organizado, que é do século XX, que entra no século XXI. Então são tipos sociais antagônicos, são tipos sociais diferentes, mas cujo tradicionalista ele vai tentar buscar uma identificação com este gaúcho do passado, por meio de várias condições e de várias possibilidades. Porque afinal de contas, quem nasce no Rio Grande do Sul é o quê? Hoje nós dizemos que é gaúcho. Mas até um tempo nós dizíamos que é rio-grandense. Mas quem é o gaúcho? O gaúcho, a expressão gentílica, gaúcho, para definir as gentes da nossa terra. Ele é simplesmente um dos tipos sociais que habitou historicamente, principalmente a região da campanha, a região da Pampa, que nós vamos ver depois. Então é importante nós entendermos como o tradicionalista visa espelhar-se na ideia, na identidade deste gaúcho histórico que nós queremos mostrar na sequência. Para isso, nós precisamos entender alguns conceitos antes de chegarmos na prática. A primeira necessidade é entendermos o que é cultura. Cultura
todos possuem a cultura. Não tem aquela expressão de que algumas pessoas não a possuem. Ser culto é diferente de ter cultura. Todos os indivíduos de uma sociedade, os letrados, os não letrados, eles possuem a cultura, porque ela é o conjunto de todo o aparato social, de todas as relações, das vivências, das convivências e tudo aquilo que ajudaram a edificar e a constituir os sujeitos em distintos modelos de sociedades, em distintas épocas, em distintas relações. Então isso envolve antropologicamente esse seio cultural muito amplo, muito específico e muito representativo. A identidade, ela vem ao encontro da cultura, porque aquilo, como o próprio nome diz, ela identifica, ela caracteriza esses indivíduos pertencentes a este determinado tempo histórico. E no caso, nós queremos fazer esses recortes para trazermos a definição e a contextualização do gaúcho, que por meio desta representação do tradicionalista que vai buscar espelhar-se e identificar-se neste gaúcho do passado. Por meio do quê? Por meio principalmente de 3 elementos. Do folclore, que é uma ciência, esta ciência que estuda os usos e costumes do povo. Por meio da tradição, que é um culto, né? É cultuar algo, evocar o passado, trazer a memoração deste passado, a memória, a preservação, a conservação desses pressupostos, desses valores, dessas vivências e esses conceitos. Aonde o folclore, aonde a tradição vai atuar? Dentro de um espaço chamado tradicionalismo, que esse sim é o quê? Ele é um movimento, por ele estar constantemente em andamento, movimentando-se. É o espaço pelo qual o folclore, a tradição, a cultura, a identidade e a representação, elas têm sentido da existência através do tradicionalismo, que é um movimento. E no caso específico do Rio Grande do Sul, é um movimento organizado, que estabelece todas as suas linhas, todas as suas diretrizes através de um movimento, que é o movimento tradicionalista gaúcho. Compreendendo basicamente esses conceitos, nós podemos adentrar naquilo que nós queremos contextualizar. Trago sugestivamente esta figura representada por este El Gaucho, para provocar com essas boleadeiras na mão. Podemos perceber que pela identidade visual dele, esses traços, ele tem uma semelhança muito grande com o traço de indígenas, porque esse El Gaucho, ele vai se constituir num processo aculturativo e miscigenador entre esse indígena, entre o branco europeu, principalmente os espanhóis, os portugueses, até mesmo com os africanos que aqui chegam na América num processo de imigração forçada. Então, e a partir daí nós começamos a identificar este tipo social. Para nós entendermos, nós vamos usar o tipo social, vamos usar a história, como a ocupação do espaço territorial ela é importante. Nós temos que entender um pouquinho da economia, quando vai entrar a questão do gado, quando vai entrar a questão do cavalo, mas fundamentalmente entendermos o habitat. Nós temos que entender a geografia, que espaço é esse em que El Gaucho Platino e que Gaúcho e Rio-Grandense vão habitar. E é justamente nesse sentido que nós vamos trazer um conceito muito interessante, que é o conceito da pampa. Do ponto de vista biológico, a pampa ela é vista como um bioma expressivo pelas suas características vegetativas e também do ponto de vista do relevo por conta do formato em que o solo acaba possuindo, né, naquela planície, naquela imensidão, naquele plano, que vai da região do Gaúcho até a região do El Gaucho. E para isso, se nós olharmos este mapa aqui, ó, muito bem contextualizado, nós temos boa parte do Rio Grande do Sul, né, o Uruguai e toda esta região da Argentina como sendo a pampa. Esse é o bioma da pampa.
Então, no ponto de vista de vegetação, no ponto de vista de relevo, isso aqui tem características semelhantes. E isso vai ajudar o surgimento do El Gaúcho e do gaúcho. E eu quero ilustrar com uma letra, com um poema, de uma composição do Rodrigo Bauer. Comentava com ele que, na minha concepção, é uma das composições que melhor retrata o que é a Pampa, quando se fala da Pampa, e nós não temos a clareza do que é. A Pampa é o que está representado aqui neste mapa, mas a Pampa é um país com 3 bandeiras, fronteiras e um homem que mateia concentrado. Seus olhos correm por sobre as fronteiras que o fazem tão unido, inseparado. A Pampa é um lugar que se transcende, que vai além. Fronteiras são impostas pela guerra, que El Gaúcho com certeza não entende 3 nomes, 3 brasões para a mesma terra. Então nós temos um único relevo, um único habitat, que por conta disso nós teremos assim um tipo social que é muito similar, é muito semelhante, que é o gaúcho. Assim é o povo fronteiro, tropa, cavalo e tropeiro. Vão na mesma vez. Pátria e querência na estampa, somos um só nesta Pampa, mas se contam 3. Por que se contam 3? Então é um poema, uma música que foi gravada pelo Joca Martins e que eu recomendo a que escute elas, porque ela traz essa geografia e esse tipo social do El Gaúcho que vai predominar nesta região, porque parece que nós temos uma diferenciação muito grande pela nossa história, pelo fato de estarmos localizados no extremo sul do Brasil, cujas características culturais, históricas e identitárias se assemelham muito mais com os platinos do que com os demais povos do Brasil. Isso se dá por conta do quê? Pelo processo de colonização que nós sofremos, por conta dos conflitos, por conta de todos os episódios guerreiros que nós tivemos aqui no território, que nos dão essa condição da valentia, da hombridade, da luta, da expressão do caudilho, do índio vago, do andejo e todas as outras terminologias tão úteis ao campeiro, ao regionalismo gaúcho. Então, se seguirmos adiante, nós vamos entender que se temos um tipo social do El Gaúcho, se nós temos o bioma da Pampa, nós estamos organizando todo o cenário para que o elemento econômico seja introduzido, que é quando Cristóvão de Mendonça, né, esse jesuíta, que vai trazer essas primeiras cabeças de gado, o gado chimarrão, e vai fazer com que ocorram a partir daí uma organização dentro dessas instâncias de criação de gado, dessas vacarias, a vacaria do mar, a vacaria dos pinhais, e essas instâncias de criação aonde este elemento, que é o gado, juntando com outro elemento, que são os cavalos, que não são nativos daqui, eles chegam aqui, principalmente os cavalos vão chegar a partir da segunda fundação de Buenos Aires, né? Nós vamos saber que a origem do cavalo, ela não é na América, ela vem principalmente dos povos árabes e, consequentemente, por ser um animal que ajuda facilmente nas lides, no cotidiano para o trato, né, o manuseio com o gado. Então nós vamos ter o surgimento de um tipo social. E o que é importante nós compreendermos? Se nós temos o El Gaúcho, nós temos o cavalo, nós temos o gado, qual o tipo de convivência e de vivência que esse gaúcho ou esse El Gaúcho histórico vai ter? É o pastoreio, são as lidas campeiras, aquilo que hoje o tradicionalista fala como rodeio. O que é o parar o rodeio, né? As tropeadas que se desenvolviam em determinados contextos. Aí nós podemos ir muito além, né? Quando entra as charqueadas, esse ciclo econômico tão expressivo e importante pela abundância do gado que se proliferava, que
que abundantemente se desenvolvia no Rio Grande do Sul, nós vamos ter os charqueadores que vão fazer com que exista todo o processo, né, da fabricação do charque, mas ao mesmo tempo o desenvolvimento deste gaúcho através nas habilidades de montaria, na constituição de todos os aperos de montaria, e a partir do couro do animal ter a habilidade de guasqueiro para começar o desenvolvimento das suas tranças, né, do cabresto, do buçal, das rédeas, do laço, do sovel. Então toda uma série de artefatos artesanais desenvolvidos por este gaúcho, ele vai estar presente. Como ele vai estar presente? Por conta das necessidades que se criam no momento. Eu quero fazer uma analogia nesse exato momento, quando nós pegarmos este gaúcho histórico aqui da América do Sul e fazer uma relação com os Estados Unidos da América, lá no norte, que é no mesmo momento em que se sai da costa leste para a costa este, Far West, por isso aqueles filmes de faroeste. Quando eles vão para o oeste norte-americano, qual o tipo social que eles encontram lá? O cowboy. Quem que é o cowboy? É um tipo que tem semelhanças muito grandes com o gaúcho platino, por conta das habilidades com o cavalo, das habilidades, das necessidades do pastoreio com o gado, né? As suas vestes, elas têm características um pouco diferentes, os seus aperos de montaria são um pouco diferentes, mas eles fazem parte de um determinado contexto que tem semelhança destes povos. Por quê? Tanto o cowboy quanto o gaúcho, eles precisam utilizar-se dos meios pelos quais eles têm para garantir a sobrevivência e a subsistência. Então é importante nós compreendermos a importância do gado, compreendermos a importância do cavalo para esse contexto. Aí eu trago estas imagens, justamente el gaúcho platino, a forma que ele se veste, e o seu cavalo, como, né, ele encilha o seu cavalo, e trago aqui o cavalo no folclore do Rio Grande do Sul, esta obra, né, referendada pelo próprio movimento tradicionalista, para perceber que há diferenças, mas também há muitas semelhanças, porque eles são irmãos. Eles são tipos sociais que nós vimos geograficamente que fazem parte do mesmo bioma, do mesmo relevo, da mesma constituição histórica. Então esse é um elemento que na imagem já nos mostra. Mas quando tudo vai começar? E aqui eu trago uma outra obra para vocês, chamada Soldados de Cristo na Banda Oriental do Uruguai, que é a saga dos jesuítas na região missioneira, é quando ocorre todo o processo de catequese, de evangelização, em que os padres jesuítas espanhóis vão desenvolver com o Guarani missioneiro. Então essa grande obra, né, agora chegando aos 400 anos da fundação de São Nicolau Piratini, primeiro desses povos, que nós vamos entender a magnitude e a importância que as missões vão ter, principalmente com a obra dos jesuítas para difundir todo este trabalho. Porque o que nós temos aí? Se esses mapas eles vão mostrar muito bem. Nós temos os tratados, o primeiro de Madrid, que faz isso daqui, que troca a colônia do Sacramento pelos 7 povos das missões, entre Portugal e Espanha, e consequentemente vai gerar no processo de expulsão dos jesuítas, e quando surge o primeiro caudilho rio-grandense, que é o Cepete Araju, quando diz: nós herdamos esta terra de Deus e de São Miguel, e não podemos entregá-las a estranho. E é o exército de Portugal e de Espanha que adentram o Rio Grande adentro e acabam massacrando esses índios, esses indígenas que aqui estão radicados. Então é muito importante entender como se desenvolve. E o que é a pertinência? Depois, com o Tratado de Santo Ildefonso, que mais ou menos já dá mais uma definição das fronteiras, nós vamos compreendendo que no transcurso da história vai ser importante estes povos missioneiros
que aqui na banda oriental do Uruguai estão esses 7 povos, porque paralelo a isso nós temos aqui as estâncias de criação de gado. E não são à toa que essas estâncias de criação de gado, elas estão aonde? Na Pampa rio-grandense, na Pampa uruguaia, na Pampa argentina, como forma de manutenção de um ciclo econômico muito expressivo, de um ciclo econômico muito importante, mas ao mesmo tempo a consolidação desta característica peculiar deste homem do campo, que tem no cavalo o principal aliado para a lida campeira no processo de cuidado, no processo de abate, no processo de comercialização, no processo de tropeada para com o gado. As mulas também entre o ciclo importante, e que depois vão estabelecer-se nas décadas subsequentes toda uma rota para o centro do país, do Rio Grande a Sorocaba, que é uma história também muito expressiva. Mas o que é importante para não fugir do objeto central? Que este El Gaúcho, que é do oriental, que este gaúcho, que é rio-grandense, eles estão presentes constantemente aqui na nossa história. Mas como ocorre a construção da imagem, da identidade desse gaúcho no século XIX? Então eu pesquisei esses indivíduos aqui, com base nos escritos de Isabelle Arsène, do Nicolau Dreis e do francês Auguste Saint-Hilaire, que são os viajantes que chegam no Rio Grande aqui dos anos de 1800 principalmente, e vão identificar quem é o povo que está aqui, como se organizam os povos que estão aqui nesta sociedade. E é justamente aliado a essa identificação que esses escritos nos dão que eu busco também as imagens que são pintadas de um francês que vem com a corte de Dom João VI, que é o Jean-Baptiste Debré, e também de um platino, Florencio Molina Campos, e que ambos vão representar expressivamente esse tipo social. Este é o gaúcho rio-grandense, um indígena aqui, guarani civilizado. Vejam bem o processo aqui, dentro das charqueadas, um armazém de carne seca e salgada, charruas, viajantes. Então é uma série de cenas que Debré, aqui no Rio Grande de São Pedro, quando ele cruza por aqui, ele vai enxergar e vai pintar para caracterizar esse tipo social. Da mesma forma que do lado de lá, do lado platino, o Florencio Molina Campos, ele vai trazer essas representações. Nós temos aqui um indígena, também com o seu cavalo, nós temos as habilidades dos ginetes, o passeio, né, o El Gaúcho surgindo dentro dessa Pampa argentina, que está muito bem representada pela obra do Molina Campos. Então o que é importante nós perceber? Que tanto os viajantes europeus quanto os pintores, os desenhistas, eles começam a construir a imagem deste El Gaúcho, desse gaúcho, que é bem diferente do tradicionalista, que nós já vamos chegar lá. Então o que nós precisamos compreender? Que para levar a construção da identidade do tradicionalista, aqui eu trouxe um menino laçando num rodeio, eu trouxe uma invernada de dança com esta vestimenta, e dizer que para construir este tradicionalista nós vamos ter muitas transformações e nós poderemos aprofundar muito essa nossa conversa. Falando primeiro da influência literária platina e brasileira, que nós vamos ver na sequência. Nós podemos falar também sobre o positivismo kantiano, da política de Júlio de Castilhos de conservar, melhorando, do ciclo das entidades nativistas que começa lá com o Grêmio Gaúcho de Porto Alegre, que vem até o Clube Farroupilha, que com essas necessidades deste apego pelas coisas do passado, que surgem já no final do século XIX, no início do século XX, de uma forma tão expressiva. Nós precisamos compreender isso para entender depois como virá esse tradicionalista, com essa prenda, este peão,
né, na parte artística ou na parte campeira que aqui está representado. Nós temos que entender que o Apolinário Porto Alegre é um dos primeiros, né, que é ele que vai fundar o Partenon Literário lá em 1868, né, de caráter romântico, regionalista. O José de Alencar, que é um cearense, mas vai escrever uma obra dentro dos regionalismos do Brasil na época, o gaúcho. Então já são iniciativas intelectuais, acadêmicas, literárias, de inserir esse tipo social dentro de uma conjuntura, dentro de uma esfera, para que possa se compreender que, com o Simões Lopes Neto, e aqui é muito interessante essa história, ele lança uma obra em 1910, o Cancioneiro Guasca, os Contos Gauchescos é de 1912, As Lendas do Sul é de 1913, Casos do Romualdo de 1914. Mas Simões Lopes Neto só vai alcançar reconhecimento de forma póstuma, especialmente após a publicação de Conto Gauchesco e Lendas do Sul em 1949. Então vocês percebam como historicamente vai se criando condições para que ocorra todo um processo de transição, para que ecluda um movimento, principalmente lá em meados da década de 40, que nós sabemos muito bem, Paixão, Barbosa, né, Glaucus e tantos outros que vão ajudar a construir um movimento. Mas até para chegar nesse movimento nós fizemos uma rápida abordagem de como construiu historicamente esse gaúcho e como ocorre todo o processo de transformação do ponto de vista literário, do ponto de vista poético, do ponto de vista do tipo social que está predominantemente aqui. E eu quero fazer menção a esse cruzaltense chamado Érico Veríssimo, na trilogia O Tempo e o Vento, que ele escreve de 1949 até 1962. É o Érico Veríssimo que na sua obra vai criar, eu digo assim, é o mito fundacional do gaúcho, quando no dia 2 de novembro de 1828, num livro dele chamado Um Certo Capitão Rodrigo, adentra em Santa Fé este sujeito aqui, tão bem representado pelo Tarcísio Meira. Aqui, quando o Rodrigo chega lá no cemitério, quando ele encontra a Bibiana, já dá uma conversada com ela, e aqui esta foto quando ele chega lá na venda do Nicolau, e quando ele chega e diz: Buenas é me espalho nos pequenos do de prancha e nos grandes do detalhe. Então é importante compreender que, vejam só, é 1949, como o Érico Veríssimo ele caracteriza este tipo social. Vejam, isso está descrito, e essa representação cinematográfica, ela segue à risca as escritas do Érico Veríssimo, quanto ao cavalo, quanto à encilha, quanto à vestimenta, quanto à fala do personagem, quanto os utensílios que ele traz, né, o violão, um cantador de milongas. Então, a partir daí, nós temos o que? Todo um processo embrionário da criação de um movimento, 1947. Então, para nós entendermos a força que isso tem. E do lado de lá da fronteira, nós também temos uma influência literária, que é José Hernandes com El Gaúcho e o Martin Fierro, em que ele faz toda uma descrição poética, lá em 1872, em relação a este tipo social. E que isso predomina num processo construtivo do gaúcho platino, que se nós pegarmos a literatura platina, contrapormos com a literatura rio-grandense, nós vamos encontrar semelhanças nos tipos sociais de El Gaúcho e de gaúcho, porque nós compreendemos todo o processo histórico que ambos estão. Para chegarmos aonde? Para chegarmos no tradicionalista. O tradicionalista, tem este movimento organizado a partir da década de 1960. Nós temos uma tese lá de 1954, Sentido e o Valor do tradicionalismo. Nós temos uma carta de princípios do tradicionalismo gaúcho, mas fundamentalmente nós temos lá na década de 50 a criação da imagem, do laçador,
feito uma estátua. E a partir daí nós temos o quê? A ressignificação da imagem. Então nós temos uma transição muito ampla, específica do gaúcho para o tradicionalista, porque o gaúcho é rural, o tradicionalista ele é urbano. As sociedades são diferentes, os princípios, os valores são diferentes. Embora o tradicionalista tenta viver mesmo no espaço urbano por meio de uma organização social denominado entidades tradicionalistas, dentro de uma estrutura que leve até a compreender a organização de uma estância, as invernadas, o patrão, o peão, o capataz, mas para compreender que dentro dessa vivência nós temos uma outra sociedade, que é a sociedade urbana. E se nós analisarmos hoje, com a globalização, isso dá uma outra discussão muito expressiva. O que nós temos que compreender? Que são fatores que levam à construção deste tipo social que está aqui representado. E que nós percebemos muito bem por meio da evolução das indumentárias gaúchas. Que quando nós temos o indígena com esses trajes, nós temos o período ali do patrão e do peão das vacarias, da estanceira gaúcha, da China das vacarias, mostrando esse contraste social dessas épocas. E todo o processo de evolução da indumentárias e dos tipos sociais que aqui estão presentes. Com isso, o que queremos mostrar? Que a história não é estática, que a história ela está sempre em constante movimento e que conhecer o passado é fundamental para nós olharmos para dentro de nós mesmos e entendermos quem nós somos. Que é só a partir desta atividade de entendermos quem nós somos é que nós vamos saber para onde iremos. O tradicionalismo é um movimento que tem uma base muito forte na história do gaúcho rio-grandense. E por meio da representação, ele tenta fazer com que neste espaço consigamos ter uma vivência parecida com aquela que se teve no passado. Enfim, foi uma rápida abordagem, estamos sempre à disposição para dialogar com você sobre um assunto pertinente e tão importante para alavancarmos o nosso conhecimento acerca dessas questões. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.